Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de osteoporose. Nosso convidado é o médico geriatra, Dr. Ogilson Vestin. Doutor, prazer tê-lo aqui conosco e podermos explicar um pouco para os nossos telespectadores da famosa osteoporose. Queria agradecer o convite, Luciano, na expectativa de poder ajudar as pessoas que têm alguma dúvida a respeito do assunto. Tenho certeza. Doutor Ogilson, falando em osteoporose, então o que vem a ser a osteoporose? A osteoporose, nós temos um processo de construção e de moldagem do nosso tecido ósseo que antigamente achava que você, depois que você formou o seu esqueleto, ele estava pronto e ficaria estático. Na verdade, é um processo dinâmico que tem de construção e de moldagem, de reabsorção óssea. Certo. Esse é um processo contínuo. Com o passar da idade, com a perda hormonal, o que acontece? Você consegue ter mais captação, reabsorção óssea do que construção óssea. Então nós temos que tomar cuidado porque a osteoporose ela acontece. E ela acontece mais em determinados casos que nós vamos explicar melhor. Quer dizer que em determinada época acaba ocorrendo então uma perda da massa óssea. Essa perda da massa óssea, depois de determinada faixa etária, ela é inexorável, ela vai acontecer de qualquer maneira. Para que isso não aconteça, nós temos que ter uma prevenção, depende da sua alimentação, da sua atividade e, uma vez diagnosticado, alguns medicamentos. Doutor, acredito que há dúvida também, várias pessoas já ouvi questionar o que vem a ser a osteoporose e o que vem a ser a osteopenia. Qual a diferença das duas? Como eu disse, é um processo dinâmico. Você tem o esqueleto normal, que a densidade óssea dela é uma quantidade normal, que você compara a densidade da pessoa com um adulto jovem, em torno de 20 anos, quando você chega no seu auge da sua massa óssea. Aos 20 anos? Aos 20 anos. A partir daí, com as idades, você vai fazendo uma relação no exame de densitometria óssea, que você vê a densidade do osso. Essa densidade do osso, aí você vê, se você tiver numa faixa, uma determinada faixa, você está numa osteopenia, ou seja, numa perda óssea, que, portanto, não chega a ser a doença que é a osteoporose. Seria o começo justamente, da doença. É o início do processo, sendo um processo dinâmico. A primeira fase pré-osteoporose é a osteopenia. A grande vantagem de você ter essa graduação, porque é uma das poucas doenças que você pode prever o acontecimento. Ou seja, você pode tomar iniciativas quando você não tem nada, quando está normal, quando está com osteopenia e quando você está com osteoporose. É muito difícil falar assim, os casos de diabetes e tal, falar, tem pré-diabético. É similar, mas não é a mesma coisa. O ideal, então, é fazer sempre a prevenção. Aliás, em todas as patologias, sempre a prevenção é o melhor remédio. Com certeza, a prevenção é sempre o melhor remédio. Doutor Ogilson, quem tem a osteoporose, por que deve preocupar com essa doença? A osteoporose, ela deixa a pessoa totalmente... aumenta a limitação dessa pessoa, porque você pode ter dores, pode ter fraturas e fraturas espontâneas. No caso da geriatria, muito mais ainda, porque você pode ter fraturas importantíssimas de cabeça, de colo de fêmur, de coluna, que pode deixar a pessoa totalmente imóvel e dependente, ou de uma cadeira de rodas, ou de uma cama. Às vezes, até mesmo sem atividade física, sem exercício, digamos assim, a pessoa pode ter uma fratura, não é isso? Justamente. Nós chamamos de fraturas espontâneas, doutor Luciano. Ela ocorre mesmo você quieto, ou vai pegar alguma coisa, vestir uma roupa, sentar numa cadeira sem nenhuma queda, essa fratura pode existir. Porque o osso vai ficando muito friável, ele quebra facilmente. Então todo cuidado ainda é pouco. E a prevenção, você começa a prevenir de osteoporose na sua juventude. E essa prevenção é basicamente a sua alimentação e a sua atividade física. E você também você tomar os raios de sol, que é a vitamina D. Que é a vitamina D, que é muito importante. E nos dias atuais, todo mundo trabalhando como tem trabalhado, doutor? Então acredito que fica mais difícil a pessoa se expor aos raios, mas o tempinho que tiver vão aproveitar os raios solares. E tem outro fato, mesmo às vezes quem se expõe aos raios usa filtro solar, e o filtro solar ele inibe a produção da vitamina D. Então você tem que tomar o sol sim, em determinados horários, sem o filtro solar,
sempre com filtro solar na face. No corpo você pode tomar de 15 a 20 minutos sem filtro. Se for ficar mais, você pode passar o filtro. Porque a importância também dos raios de sol, eles são muito bons, mas eles podem ser danosos à pele e causar o câncer de pele. Câncer de pele, né? Quer dizer, então, mas isso a gente acaba prejudicando outra parte. Justamente, né? Você facilita uma coisa e prejudica a outra. Mas um pouco, tudo bem dosado, aí que está o pulo do gato. E a alimentação e a suplementação de vitamina D. E para que você possa fazer uma suplementação correta, você tem que fazer a dosagem laboratorial. Isso hoje em dia é tranquilo. Porque o hormônio... Não é olhar e saber se a pessoa está com falta de vitamina D, não tem como, né? Está branquinha, né? A vitamina D, às vezes a pessoa ela tem uma suplementação boa, ela pode ser branca, clara e ter vitamina D. Às vezes a pessoa está morena e não tem quantidade certa de vitamina D. Doutor, as causas da osteoporose, quais seriam elas? As causas da osteoporose, a primeira causa que você vê uma história familiar, doutor Luciano. Se tiver algumas pessoas na família que têm osteoporose, né, você fica alerta. Alguns determinados medicamentos, pessoas que usam corticóide terapia, né, alguns medicamentos nesse sentido, eles também facilitam com que a doença apareça. O sedentarismo, o tabagismo, né, a não ingestão suficiente de cálcio, que pode ser por derivados de leite, por verduras escuras, sardinhas, peixes, todos esses alimentos eles são ricos em cálcio. E às vezes as pessoas... Tem uma moda atualmente que fala que leite faz mal. Né? O leite não faz mal, ele faz mal para pessoas que têm deficiências em determinadas enzimas. Aí muita gente deixa de tomar leite que fala que leite faz mal. Mas não sabe por quê, né? E não sabe por quê. Outras dúvidas que ocorrem é a questão de se o leite desnatado ou o leite sem lactose, ele tem menos cálcio. Não tem menos cálcio. E você não pode ser só o leite, que às vezes a pessoa não gosta de leite, mas ela pode ter queijo, pode iogurte, requeijão, né? E todos os outros derivados, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de osteoporose. Doutor Ogilson, então já falamos, né, dos sinais, do que acontece com a osteoporose e como pode ser feito para prevenir a osteoporose. A prevenção da osteoporose, doutor Luciano, como é um processo de construção e reabsorção, então o que ajuda a construir? O exercício físico, tanto o exercício físico de resistência, como caminhada, corridas, como na parte respiratória, no exercício aeróbico e o anaeróbico, na questão da musculação, do pilates, hoje em dia muito usado, ele é excelente para fortalecer e depositar o cálcio nos ossos. A alimentação rica em produtos ricos em cálcio, como laticínios, verduras verdes, peixes, isso é muito importante. Evitar excesso de medicação, principalmente a automedicação, que tem determinados medicamentos, os que são ricos em corticoides, que eles tiram o cálcio dos ossos. Avaliar sempre se não há nenhuma patologia, como algum problema na paratireoide, que também pode retirar o cálcio dos ossos. Ou seja, sempre procurar um especialista, procurar um médico geriatra, que é importante não, e a automedicação, como o senhor acabou de dizer, nunca foi bom para ninguém. A automedicação não foi bom para ninguém, e a prevenção é o seguinte, você procurar um profissional de saúde que te oriente a sua nutrição e faça seus exames complementares. Que pelos exames complementares nós podemos dosar o seu cálcio, o seu magnésio, sua vitamina D e ver a quantidade que você precisa ser reposto, se a sua nutrição está adequada ou não. E a faixa etária, tem alguma faixa etária assim para iniciar essa doença? Tem sim, doutor Luciano. A parte hormonal é extremamente importante. Mulheres pós-menopausa têm que fazer densitometria como parâmetro e para ter as suas reposições adequadas, ou no caso de indicação, que é a sua área de reposição hormonal, mas ele tem que ver se tem história de câncer na família, se vai poder fazer a reposição estrogênica ou não, toda uma história, mas tem pessoas que não podem fazer, né, essa reposição hormonal.
No caso dos homens, a parte da testosterona os esteroides são extremamente importantes, porque eles facilitam também a questão da osteoporose. Doutor, isso é muito importante, sempre acompanhado de um profissional, né, experiente, especialista no assunto. E vamos conversar um pouquinho da densitometria. A partir de que idade que se deve iniciar o exame de densitometria? A densitometria, principalmente após a menopausa, uns 50 anos a mulher em média, e nos homens após os 60, 65, mas isso é muito importante você ver se a história familiar. Se a história familiar for positiva, pode começar antes. E a periodicidade disso deve ser de 1 a 2 anos, dependendo do resultado caso, do exame. né? A densitometria ela faz uma comparação entre o adulto jovem de 20 anos e a pessoa da própria idade e sexo do paciente. Essa comparação é feita no exame de densitometria. Doutor Ogilson, o paciente o paciente portador de osteoporose, tem algum hábito alimentar que deva ser evitado? O que ele não deve ingerir? O que ele não deve comer? Bebidas alcoólicas, excesso de fósforo ou refrigerantes, tudo que roubam cálcio. Né? De alimentação seria isso: excesso de refrigerante, excesso de café. O café é muito bom, mas o excesso dele também não é bom. Então seria o excesso de álcool, excesso de café e excesso de refrigerantes que tem fosfato, como as colas, por exemplo. Vamos pensar, o paciente que tem a osteoporose, quando ocorre uma fratura, o procedimento seria o mesmo de alguém que não tem a osteoporose? Como que é o procedimento do paciente com essa fratura? O suporte ele é um pouco diferente, porque a pessoa tem que ficar mais atenta à sua nutrição, mais atenta para ver como que foi essa fratura, o grau dela, a localização que ela se encontra, porque às vezes a pessoa que tem osteoporose, ela vai ter que tomar alguns medicamentos diferentes daquele que não tem osteoporose. Quem não tem osteoporose vai fazer imobilização, né, e por si só ela vai melhorar. Quem tem osteoporose, muitas vezes você tem que tomar medicamentos que facilitem a deposição do cálcio nos ossos. Que a consolidação do osso deve ser um pouco mais difícil. Muito né? mais difícil e ele é mais friável. Né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de osteoporose. E neste bloco a Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Como que estão as perguntas, Thaís? Doutora, eu já estou recebendo a participação dos nossos telespectadores e o endereço para quem queira participar também é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido por questões éticas. Isso é importante, né, Thaís? Os telespectadores podem ficar tranquilos. Doutor Ogilson, vamos comentar um pouquinho assim dos exercícios. Eu sei que o senhor já comentou, já falou, mas só para reforçar. Por exemplo, o paciente que tem osteoporose, seja de quadril, seja de fêmur, de coluna, quais seriam os exercícios mais recomendados? O paciente ele deve fazer exercícios com baixo impacto, ou uma esteira, ou uma bicicleta, ou caminhadas, sem nenhum pulo, sobressaltos, né? E de tração, com o pilates é muito indicado e uma musculação bem orientada. Isso é importante, né? Thaís, vamos ver as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá, doutor. A primeira delas é sobre o sedentarismo, se ele é prejudicial a quem é portador da osteoporose. Completamente. Sedentarismo é prejudicial a todos, quem tem e quem não tem osteoporose. Porque se a pessoa já é sedentária e tem osteoporose, ela muito provavelmente ela foi sedentária. Então ela tem que combater, porque a estrutura óssea é o nosso arcabouço de sustentação. Não só para absorção óssea e depósito de cálcio, né, e para você refazer o seu osso que está sendo perdido, né, que são osteoblastos, que são o nome da célula que faz essa reconstrução óssea. A atividade física ela é essencial junto com cálcio e com vitamina D. E o sedentarismo, ao contrário, ele aumenta essa reabsorção. Inclusive, Gilson, desculpa interrompê-lo, a pessoa às vezes pode estar pensando, se tem osteoporose, como que vou fazer exercício físico se o osso, digamos, está frágil?
né? Mas sempre fazendo com a orientação do médico, uma orientação de um especialista. Correto, Thaís? Com fisioterapeuta, um Exatamente. profissional de educação física. Você não pode ter impacto, porque você vai reforçar tanto a estrutura óssea como a estrutura muscular. E a estrutura muscular, ela é fundamental para você evitar quebras, evitar fraturas. O fortalecimento, né? Fortalecimento da musculatura, porque é tudo uma estrutura, né? O suporte, o esqueleto faz a nossa sustentação, juntamente com a parte muscular. Se você tem uma atrofia muscular, o peso vai cair todo sobre a sua estrutura óssea. Então a chance de fratura é muito maior. E você vai dividir o peso entre o osso e a musculatura. Muito legal. E a segunda pergunta também tem relação com a atividade física. Quem tem osteoporose não pode praticar atividade física? Ela deve praticar, né? Deve, né, doutor? Ela deve praticar, sempre evitando impactos. E a terceira pergunta, a osteoporose é uma doença feminina? Não necessariamente. É o que todos pensam, Todos né, doutor? pensam, mas em outros congressos de geriatria, doutor Luciano, a prevalência é muito maior em mulheres. E é porque cai uma queda abrupta hormonal na questão da menopausa, o que facilita o aumento da osteoporose. Mas por que sempre tem mulher tem mais? Sempre tem. Mas outro caso é que os homens não fazem a densitometria. Se você pegar os homens que fumam, que são sedentários, que tomam excesso de refrigerantes, excesso de café e tem história familiar positiva, a chance dele ter osteoporose é muito grande. Maior. Então, a prevenção é isso. Talvez seja a falta do diagnóstico que chega a pensar que a mulher tenha mais. Isso que foi levantado no Congresso, Luciano. Assim, será que é mesmo ou não? É porque a mulher, ela se cuida muito mais, né, Thaís? Do que a falta do exame, né? A falta do exame. Então, se não tem o exame, você não pode saber se tem a doença ou não. Isso aí. Mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora. Só as pessoas mais velhas têm osteoporose? Não. Existe a osteoporose precoce, principalmente, por exemplo, em casos de mulheres que têm menopausa precoce e que são tabagistas, sedentárias, desnutridas e que não têm suplementação nem de minerais e vitaminas, elas podem vir a ter, sim. Inclusive as mulheres hoje parece que estão fumando mais que um tempo atrás, né, doutor? Esse fumo, como o senhor sabe, o câncer está aí, a parte de doenças cardíacas, né? De envelhecimento precoce de pele e osteoporose. Né? Um cigarro tem 5.200 radicais cancerígenos, só para lembrar. Nossa. Que coisa, hein, Thaís? Ainda bem que não fumamos, né, Thaís? Ainda bem que não fumamos. Ainda bem que não fumamos. Bom, uma última pergunta também de mulheres, né? Falando qual a relação com a menopausa. É porque o hormônio, antes da menopausa, ele protege contra a osteoporose na formação óssea. Quando cai abruptamente, o osso fica mais frágil e fica mais susceptível a fraturas. Então, esse é o marco mesmo. Após a menopausa, os cuidados têm que ser tomados. Isso aí. E aí, mais alguma pergunta, Thaís? Doutor, foram estas hoje as participações, até mesmo pelo tempo de programa, né, Thaís? Mas eu gostaria de agradecer o pessoal de casa por participar, por enviar as dúvidas aqui para o programa, né? Deixar novamente o endereço de e-mail, que é drluciano@programasaudeendia.com.br e convidar o pessoal para conhecer também a nossa página no Facebook e no Instagram. E também a sua página pessoal, né? Que está como Luciano Tadeu Simão Incross. Teremos o maior prazer em aceitá-los como amigos e responder algumas dúvidas, né? E tenho certeza que aquelas perguntas que não foram possíveis serem colocadas agora durante o programa, o Dr. Ogilson vai responder por e-mail e com assim os outros convidados, outros programas. Isso mesmo. Doutor, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem, doutor Luciano, é a seguinte: a prevenção é tudo na vida. O seu cuidado, a sua nutrição, a sua atividade física, que muita gente deixa de fazer. Acabou de sair uma pesquisa enorme falando do sedentarismo do brasileiro e a falta de tempo. Coloque o seu nome na sua agenda, né? E a prevenção é essencial. Cuide-se. Eu trabalho com medicina preventiva e geriatria e ortomolecular, fazendo seus exames laboratoriais, fazendo sua atividade física, uma boa alimentação, tomando um bom sol, né? É o mais importante, evitando
os riscos, que é o tabagismo, excesso de álcool, excesso de refrigerantes. Uma boa alimentação vai ajudar bastante. Prevenção é tudo, né, doutor? É tudo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.